Nós estamos iniciando hoje essa série de mensagens para nos preparar para o nosso Esforce a partir de julho, que é a Escola Bíblica Dominical, e aqui chamamos Esforce. Quantos sabem o que é Esforce? Significa esforço. Esforço significa se esforçar. Não, isso é uma sigla. Esforce é uma sigla. Quantos não, vamos melhor, acho que a maioria sabe, quantos não sabem o que significa esforce? Você está vindo para o céu. Os novos, naturalmente, né? Mais alguém não sabe? Posso olhar daqui e pedir para um desses que não levantou a mão dizer o que é esforço? Escola de formação e crescimento espiritual. Então, se você quer ser formado espiritualmente e crescer espiritualmente, você precisa frequentar o esforço. Não só frequentar, participar do esforço. Nós temos professores que têm se dedicado, estudado bastante, e a partir de julho, nosso esforço vai ter um novo tema, que ainda estou segurando o novo tema, mas é sobre igreja e sobre família. Nós precisamos conhecer a comunidade a qual pertencemos. Nós precisamos conhecer o que Deus fala sobre igreja e sobre família. Senão não há nenhum sentido nós estarmos aqui caminhando sem rumo às vezes. Pensamos que sabemos e muitas vezes por conta disso, por desconhecer, nós falhamos. Jesus disse que vocês erram, vocês falham porque não conhecem a palavra. E na palavra de Deus há muitos ensinamentos sobre todas as áreas da nossa vida. Você quer começar um negócio, empreender, está na Bíblia. Como é que você tem que fazer? Você quer casar? Esse então é tudo a ver, está na Bíblia. Você quer ser um estudante de sucesso? Está na Bíblia. Você quer ser uma pessoa com muito boa saúde? Está na Bíblia. Tudo está na Bíblia. Por quê? Aquele que nos criou, antes de nos criar, Ele planejou onde iríamos viver e como deveríamos viver. Amém? Ninguém, nunca vi, pode até acontecer, mas ninguém prepara-se para casar, casa, vem aqui, saindo daqui, diz, agora vamos procurar um lugar para a gente morar. Não é o comum, não é o normal. Pode ser que nas vésperas do casamento você perdeu a casa, aconteceu alguma coisa, mas não é o normal. Então Deus, quando nos prepara, quando Ele nos cria, Ele já tem tudo pronto, tudo preparado. E nesta manhã, o título macro, Família de Deus, nós vamos falar sobre alguns pontos da família. Os próximos estudos serão a igreja como corpo de Cristo, e depois a igreja como a noiva de Cristo. Sabe que às vezes nós esquecemos que somos a noiva de Cristo? Às vezes nos esquecemos, passa batido. E é de uma importância tremenda sabermos por que somos noiva, somos noiva, não noivas, só tem uma noiva, que é a igreja. Por que somos, qual o propósito disso tudo? E nós vamos entender que muitas vezes nós estamos deixando de receber algumas coisas de Deus por não estarmos nos portando como noiva. Amém ou não? Primeiramente, nós vamos ler em Efésios 2, 17 a 19, e depois nós vamos voltar nesse texto. Efésios, capítulo 2, versículos 17 a 19, diz assim: E vindo ele, Jesus, proclamou a paz para vós que estáveis longe, e da mesma forma para os que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vós, temos pleno acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, não sois mais estrangeiros nem imigrantes. Aqui o apóstolo está falando para os gentios. Ele diz, nem nós que somos judeus, ficaremos de fora, e nem vocês. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Pai querido, fala conosco, Senhor, porque
nós entendemos que se o Senhor não falar, nós não temos o que dizer. Podemos falar da nossa própria cabeça, da nossa própria mente, do nosso próprio entendimento, mas isso não é duradouro, isso não é profundo, isso não permanece. Acerca das tuas coisas do teu reino, precisa vir de ti. E nós te pedimos, Senhor, fala conosco, abre o nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém. Eu queria propor aos irmãos que nós tivéssemos assim bem à vontade e anotássemos o que pudéssemos anotar nessas três pregações. Traga um caderninho, anote, escreva na Bíblia, né? Eu tenho o hábito de escrever algumas coisas na Bíblia, não é pecado, viu, irmãos? Não é pecado, você está ali anotando, são anotações, mas se você não se sente bem, não, minha Bíblia, também pode trazer um caderninho, faça alguma coisa. E também queria pedir que os irmãos procurassem nesta manhã caminhar comigo, como se você estivesse aqui do meu lado, lendo o que eu estou lendo. Algumas coisas nós pontuamos, mas eu prefiro falar nesta manhã, menos um pouco de improviso, porque normalmente a gente pega alguns pontos, né, os pregadores, alguns deles, alguns pontos, e ali a gente desenvolve. Mas é tanta coisa importante, que eu pedi, Senhor, não me deixe esquecer nada, mas além disso, eu vou ser fiel a tudo aquilo que o Senhor já foi me dando, fui anotando, e ainda ontem eu orando, o Senhor foi me lembrando mais episódios, mais exemplos. Eu queria que você caminhasse comigo, que você se interessasse, que você realmente não deixasse nada te tirar do foco dessas mensagens que nós vamos falar. Elas são preponderantes para que a sua vida como família e a sua vida como membro de uma igreja seja segundo a vontade de Deus. A família de Deus é uma família criada a partir da igreja. E se vocês perceberem, Deus tem a sua família. Então Deus, Jesus, Espírito Santo, essa é a família de Deus, originariamente. E ele, aqui em Efésios capítulo 2, versículo 19, diz que nós não somos mais estrangeiros, não somos mais, porque éramos. Os judeus, Jesus era judeu, Deus veio para os judeus, e é sempre importante explicar que Deus não veio para os judeus no sentido de salvar só os judeus. Ele veio para os judeus para que os judeus fossem, essa congregação fosse esse povo, fosse essa assembleia que levaria o propósito dele para todas as nações, para todos os povos. Tanto que, quando Jesus vem e começa a abranger as pessoas que não eram judeus, os gentios, o apóstolo Paulo falando aqui, alguns judeus acharam aquilo estranho. Mas como? E os próprios gentios se sentiam assim, mas nós merecemos? E o apóstolo Paulo faz questão de dizer, sim, não sois mais estrangeiros nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Irmãos, às vezes nós mudamos para um país e ali nós somos imigrantes. Legais ou ilegais, somos imigrantes. E ainda que legais, somos imigrantes. Nós não nascemos ali. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é que vocês não estão nessa situação. Vocês nem são imigrantes mais legais, ainda que se tornem legais. Não, vocês estão dentro de uma família. Deus criou, então, a família dele. E nós vamos ver alguns aspectos, alguns cuidados de Deus para essa família. Mas antes, quando Jesus fala em Mateus 16, 18, abra Mateus 16, 18. Mateus 16, 18. Diz assim. Isso é Jesus conversando com Pedro, né?
Então ele diz, porque ele pergunta, quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Aí Pedro diz, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Ele diz, da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta, olha para mim, sobre esta pedra, Jesus falando, esta, e não essa. Porque a tradução de Pedro, Petrus, pedra, e as pessoas confundem. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades ou do inferno não prevalecerão contra ela. O que Jesus está dizendo aqui é algo que nós vamos começar a entender e muita coisa vai ficar clara, talvez para aqueles a quem não era claro isso aqui que Jesus vai explicar. Quando Jesus vem e que ele começa o seu ministério, ele vem exatamente no momento onde Roma estava, é só uma informação, não vou dar aula disso, até porque eu não sou professor de história, mas isso se acha facilmente, lendo a Bíblia e também nos apontamentos sérios que existem por aí. Então ele veio em meio a um governo, um império romano, naquela época o imperador era César, e existem aquelas coisas, dai a César o que é de César. Então nessa época, quando Jesus chega, existia uma coisa que o povo de Deus não conhecia, e Jesus usa isso. O que acontece? Existia uma assembleia, um grupo de pessoas, nomeado pelo seu governo, para levar o conceito daquele país, daquele governo, e expandir e estabelecer a cultura que aquele governo. Isso quem criou, primeiro então, foram os gregos. Daí vem a palavra eclesia, se escreve E-K-K-L-E-S-I-A, eclesia. Alguns chamam eclésia, ok, eclesia. O que era uma eclesia? Se eu perguntar a você, o que é eclesia? Você vai dizer o quê? Eclesia não é uma igreja. Embora tenha se transferido para a igreja no sentido que Jesus queria, mas eclesia era um grupo, era uma assembleia, como se fosse um senado, onde aquelas pessoas eram ensinadas a levar para fora a cultura daquele lugar, daquele país. E Roma, quando conquista a Grécia, ele disse assim, algumas coisas nós vamos bancar aqui, e isso aqui é muito interessante, porque eu quero conquistar vários territórios, e eu quero fazer com que as pessoas desses territórios saibam quem é Roma. Então, vamos usar não só essa palavra, mas vamos usar esse grupo de pessoas, e ali Roma então monta a sua eclesia. E interessante que esse grupo de eclesia, como se fosse ali, é uma assembleia mesmo, um povo, uns missionários, um senado, alguma coisa, que onde Roma fosse conquistar e tivesse conquistado, ele levava a sua eclesia, ele levava dentro dessa eclesia, esse grupo era para levar as suas ideias. Olha, a nossa cultura é essa, nossas vestimentas são essas, nossa comida é essa, nossa roupa é esta, nossa forma de operar é esta. E interessante, irmãos, que o líder dessa eclesia, eram vários grupos, o líder dessa eclesia chamava-se apóstolo. A igreja ainda não tinha começado. E Jesus disse assim, ok, eu vou pegar uma coisa que vocês já conhecem e vou implantar, porque eu gostei desse negócio aí e vou fazer isso. Por isso que ele diz, eu vou edificar a minha eclesia. É o único lugar, se não me engano, que fala sobre eclesia no original, é aqui nesse texto que eu li em Mateus. Eu vou construir a minha eclesia. Eu vou usar isso que vocês já conhecem. Eu vou mandar um povo, vê se faz sentido agora. Eu vou mandar um povo levar as boas novas, vou dizer como é que eu vim implantar o meu reino. Esse reino que está aí é um reino que já está governando, vocês já entendem de reino, mas agora eu vou dizer para vocês, é chegado o reino dos céus. Logo no início dos evangelhos, Jesus dizendo assim, pode ir avisar, arrependei-vos, porque é chegado o reino, porque ele estava no reino. Ele não falou de democracia, mas ele falou de reino. Por quê? Estávamos no reino.
e ele disse: eu vou edificar a minha eclesia, eu vou construir a minha eclesia, eu vou montar a minha eclesia, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha eclesia, a minha igreja. Então, nós só estamos transferindo para a igreja, porque isso depois ficou conhecido como eclesia, era a igreja. E eclesia, o que significa eclesia? Chamados para fora. Então, esse grupo era chamado para ir andando e discipulando as pessoas segundo aquela cultura. E Jesus disse: agora eu vou implantar a cultura. Nós temos várias culturas diferentes, e nós temos um reino diferente. Por exemplo, aqui nesse reino, nessa cultura de vocês, o homem que dormir com uma outra mulher, que fizer sexo com ela, ele é adúltero. Mas na minha cultura, na minha eclesia, lá no nosso reino, aquele que olhar desejando alguma coisa, ele já adulterou. Então, existem muitas coisas nessa cultura, Jesus dizendo, existem muitas coisas que você, só de pensar, você já vai estar pecando. Pastor, mas isso é impossível. Por isso é que alguns discípulos disseram para ele: mas quem aguenta esses seus ensinamentos? Quem aguenta essa sua palavra? E começaram a ir embora. E ele vira-se para o grupo que estava e disse assim: vocês também querem ir? Podem ir. Aí Pedro diz: para quem iremos? Se só tu tens palavras de vida eterna. Ou seja, eu poderia dizer: para quem iremos ou para onde iremos? Se só tu tens uma eclesia original e perfeita. Só tu tens um desejo para a nossa vida de sermos vencedores, de sermos vitoriosos em todas as lutas. Ele diz: eu, não vocês. Primeira coisa que fica claro aqui é que Jesus não veio estabelecer uma reunião de oração, não veio estabelecer uma religião, ele não veio estabelecer um movimento, mas ele veio estabelecer o reino dele. Ele veio estabelecer, veio fundar, veio proporcionar a nós conhecer a verdadeira eclesia. Então, a quem pertence a igreja? A Jesus. A igreja não é de nenhuma denominação, a igreja não é de nenhum homem, a igreja não é daquele mais rico, não é do mais sábio, a igreja não é de pessoas mais influentes, mas a igreja é de Jesus. E isso precisa ficar claro, porque ele diz: sou eu que vou construí-la. Eu também vou ter a minha eclesia, eu vou implantar a minha cultura. Então, irmãos, vamos olhar de novo agora, depois disso, Jesus formando a família dele, essa eclesia, essa igreja que ele vai montar, e essa igreja que vai começar a partir do Pentecostes. E segundo a Bíblia, eram cerca de 120 pessoas quando Jesus sobe e deixa o povo. A igreja tinha cerca de 120, ou seja, ele monta. Ninguém criou essa eclesia, ninguém criou, agora sim nós podemos associar essa igreja a não ser Jesus. Olha em 19 o que diz: portanto não sois mais estrangeiros, nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Queridos, a primeira coisa a partir daí que nós vamos marcar bastante, e por isso que muita gente falha, é que a igreja não é como uma família. Amém ou não amém? Quantos estão entendendo que a igreja não é como uma família? Faz assim com a mão. Quem não entendeu, faz assim com a mão. Faz assim: não entendi. Não entendeu? A igreja não é como uma família. Se a igreja não é como uma família, o que é a igreja? Uma família. Ela não parece uma família, ela é uma família. Nós temos um pai, nós temos um irmão mais velho, e agora pertencemos não porque decidimos, mas porque fomos chamados. Nós não pertencemos à família de Deus porque decidimos pertencer à família de Deus,
A palavra de Deus é clara. Ele vindo, proclamou a paz para vós que estáveis longe, da mesma forma para os que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vós, tanto nós judeus como vós gentios, temos pleno acesso ao Pai por um só Espírito. Só temos acesso ao Pai porque somos da família. Acesso não no sentido de falar com Ele, qualquer pessoa pode falar. E Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Qualquer pessoa fala com Ele. Uma coisa é falar, outra coisa é ter direitos segundo a família. Quantos estão entendendo isso? Então, você agora deve abolir do seu vocabulário, nós temos que olhar, porque a igreja é como se fosse uma família. Não, a igreja é uma família. Deus te chamou, o que você é? Eu sou filho de Deus. O que você é? Sou irmão de Jesus. Quem é seu irmão mais velho? Jesus Cristo. Isso é estabelecido por Deus, não é escolha nossa. Quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós estamos aceitando que pertencemos legalmente, legitimamente. Fomos implantados nesse ramo aí, fomos implantados nessa árvore, como filhos de Deus, todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Então vamos analisar o que significa você ser uma família e você ter uma família. Primeiro na família biológica, e depois a gente vai fazendo as analogias para a família de Deus. Na família biológica, na sua família, você primeiramente tem relacionamentos. Eu não conheço uma família que não se relaciona. Nunca vi. Já participei de algumas reuniões ou orações, aconselhamentos, de família onde as pessoas não se falavam muito bem. Mas isso não é o protótipo de uma família. Mas moravam dentro da mesma casa, debaixo do mesmo teto. Mas o normal, isso é uma exceção. Mas mesmo assim eu não acredito que essa exceção seja uma exceção onde as pessoas consigam conviver por muito tempo sem falar nada, sem nem cumprimentar uma pessoa. Talvez tenha um pai que ficou zangado com um filho, um irmão que ficou zangado com outro irmão, ele não se relaciona, mas daqui a pouco isso passa, eles se perdoam, um perdoa o outro acaba esquecendo, por um tempo, mas não é comum que numa família não haja relacionamentos. E a igreja é uma família. Deus é o nosso Pai e Jesus é o nosso irmão mais velho. Nós fomos chamados por Deus para sermos semelhantes a Jesus, nosso irmão mais velho. E na família nós aprendemos a falar. Deixa eu pegar a minha família, porque a sua eu conheço menos. Então, eu vou considerar a família no contextão, né, o familhão. Mas tá ok, vamos lá. Essa é recente, né? Camila ensinando Olívia a falar. Ou decodificando o que ela diz. Mas também tem da minha época, eu lembro da minha filha pequena, Vivian, mais velha 2 anos do que a Thaís, ensinando a Thaís. E a Thaís levou um tempo. Preste atenção nisso, irmãos. Ela levou um tempo para desenvolver bem a fala. Porque ela falava, aí a Bíblia dizia, ela quer água. Aí dava-se água. Aí ela, tipo, tem alguém que faz por mim. Ela está pedindo aquela roupa. Aí a Vivian pegava para ela e dava a roupa. Até que um dia a Vera percebeu e disse, olha, você não pode decodificar tudo para ela, senão ela não vai falar, ela vai deitar na sopa. E deitou na sopa da Vivian há muito tempo. Né? Até que nós entendemos melhor, a Vivian entendeu, e nós tivemos que desenvolver a Thaís. Porque senão talvez ela tivesse lá seus 4 anos falando tati bitati, porque todo mundo ria, falava, eu ia em Espírito Santo na casa da minha irmã, que era apaixonada por ela, e via ela, e ela falava, e a conversa era essa. Vê se você está alcançando. Na família se aprende a falar um com o outro, a se relacionar, a se chegar dentro de casa e dizer assim, papai, passei no vestibular, papai, mamãe, gente, venham aqui, passei no concurso,
fui aprovada, fui aprovado. É numa família que nós percebemos que algum membro está triste. Quer fazer a pessoa... Fique triste dentro de casa, numa casa maior que seja, por maior que seja, 500 metros quadrados de casa, 600 metros quadrados de casa. Se um dos componentes dessa família estiver amuado num canto e ele não é assim, por natureza, todo mundo, ou quase todo mundo, vai em cima dele, ou dela, desse elemento, filho, irmão, ou pai. O que é que está acontecendo? Por que você está triste? Por que você está chorando? O que é que aconteceu? Aconteceu que um menino me bateu na escola. Que isso? Vamos lá na escola. Junta todo mundo. Família. Na família nós nos relacionamos para nos reunirmos em refeições. Nós sentamos à mesa, sentamos ou não sentamos? Se bem que de vez em quando cada um senta num canto para ver televisão ou liga o celular, né? É isso. Irmãos, nos relacionamos para fazer as nossas refeições. Isso é família. Estou falando de uma família biológica. Vamos pensar mais coisas que a família faz. Gente, o sol está bonito. Vamos todo mundo para a praia? Vamos caminhar em Camboinhas. E cadê o cachorro? Solta ele na frente, nós vamos guiando. Sei lá. Nos relacionamos. Vamos fazer um programa? Vamos. Qual programa? Vamos ao cinema. Eu não quero esse. Mas pelo menos estão conversando. Férias. Julho vem aí. Férias. Vamos sair de férias. E eu imagino que não seja assim. Opa, quero ir para Nova Iguaçu. Aí o outro, eu quero ir para São Paulo. E eu quero ir para Groenlândia. Nomes interessantes. Eu quero ir para Miami. E você? Eu quero ir para Nova York. Eu quero ir para onde? Eu quero ir para a Itália. Essa família agora acabou. Chega também que está. Você conhece? É possível acontecer isso, irmão? É possível acontecer isso? Não estou falando assim, não, pastor, não estrague a minha pregação, irmão. Eu não estou me referindo àqueles assim, é uma família toda já quase que adulta, um vai para a Itália porque tem um concurso para prestar lá, o outro vai para lá porque vai trabalhar. Não estou dizendo de férias. Saímos juntos, normalmente, para o mesmo lugar, ou para 2 lugares, a metade decidiu aqui, a metade decidiu ali, vamos passar metade dos dias aqui, a metade dos dias ali. Em Atos 2:42, diz que eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, relacionamento. Eles continuavam. Em Atos 2:46 diz, reuniam-se no pátio, como hoje aqui, nós estamos reunidos no pátio, irmãos. Esse é um pátio coberto, é um pátio com ar refrigerado, é um pátio com cadeiras, mas estamos reunidos no pátio. E diz que eles reuniam no pátio para falar das coisas de Deus. Então isso era uma reunião corporativa. A família de Deus se reúne para falar das coisas de Deus. E a sua família biológica, a minha família biológica, se reúne em casa para falar das coisas que são concernentes ao caminhar daquela família. E é interessante, é que você vai perceber que nos evangelhos, todas as vezes que se relaciona àqueles que seguiam Jesus, diz que e Jesus falava assim aos seus discípulos e ensinava aos seus discípulos ele está falando de uma igreja que ia se formar. Mas a partir de Atos, quando a igreja é formada, quando Jesus coloca em prática a sua eclesia, que nomeia os seus apóstolos e um grupo de pessoas para disseminar os ensinamentos, a cultura de Jesus, a cultura dos céus, aquilo que ele diz, esta é a minha eclesia, nós passamos a ser chamados de quê? De irmãos. Por quê? Porque nós pertencemos a uma família. João 1:12 diz, a
todos quantos o receberam Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E se você é filho de Deus, você é família. Então, a primeira coisa que a família tem relacionamentos. Comece a perceber o que falta em você na comunidade Shalom, na comunidade, na igreja Shalom, na nossa comunidade. O que falta em você para que haja relacionamentos? Será que você tem feito da sua comunidade, da sua igreja, uma família de Deus? Será que se Deus estivesse aqui como pai, sentado à mesa e convidasse, Ele ficaria satisfeito com alguns relacionamentos ou algumas faltas de relacionamentos? Segunda coisa, numa família há compromissos. E que são compromissos? Compromisso suprir necessidades e ser suprido em todas as áreas. Em todas as áreas. Por exemplo, quando um pai ou uma mãe aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, e os demais membros não são ainda, eles costumam e começam a passar a compartilhar para eles: olha, a necessidade, onde você foi? Olha, eu conheci Jesus, o que aconteceu com a sua vida? Aconteceu isso, isso e isso. E então eles começam a se suprir uns aos outros, mas também materialmente. O pai, quando nós estamos num casamento próximo de acontecer aqui, não é? Amém, Lucas? Amém, Vitória? Daqui a pouco virão os filhos. E essa família vai aumentando. 3, 7, 9. Essa família vai aumentando. Mas, seja um ou sejam dois, os filhos não pediram para pertencer a essa família. Eles foram presta atenção nisso, que isso é muito importante, irmãos, muito importante. Os filhos não pedem para pertencer a uma família. Vicente pediu para ser filho. Ele foi chamado, foi colocado e disse: Vicente, você é dessa família. Aí agora virá Olívia. E o Vicente não pode dizer: eu não quero a Olívia como irmã. E a Olívia nasce, quando ela começa a falar: quem é esse? Esse é o Vicente. Não quero ele como irmão. Eles não têm direito de escolher irmãos. E nem pais, né? Não têm direito. E porque não podem escolher irmãos, nós também não podemos escolher irmãos. Principalmente você que chegou aqui ontem e já encontrou um monte de irmãos, você faz parte dessa família, você não tem direito àquele, eu não gosto, aquele ali eu não quero, porque quem escolheu isso foi Deus. Nós somos a família dele, ele é o pai. E como é que eu tenho que me portar? Como o irmão mais velho. E quem é o irmão mais velho? Jesus. Sabia que a gente esquece que tem um irmão mais velho, potente, poderoso? É o nosso irmão mais velho. E nós temos que nos portar como ele, ter compromissos. Jesus tinha compromisso com Deus. Nós temos compromissos em casa. Será que nós saímos de casa, embora não pegue pelas exceções? Nós saímos de casa e não dizemos aonde vamos, chegamos e não damos conta de onde viemos. Eu sou do tempo ainda que eu saía de casa e falava: bênção, pai, bênção, mãe, acabou isso. Ou seja, me abençoe, porque ele é a minha família. Alguns saem para viajar aqui e dizem: Senhor, abençoe a minha viagem. Outros esquecem disso e só enchem o tanque e saem. E eu tenho que falar: bênção, pai dos céus. Me ajude, Jesus, meu irmão mais velho. Na nossa família, nós temos compromissos materiais, sociais. Pai, ele está pensando que o Juquinha está se relacionando com uma turma brava aí na rua, pesada. Juquinha, senta aqui. Não foi isso que eu ensinei. Não foi para isso que eu criei uma família. Eu não estou falando de pessoas autoritárias, porque Deus é o nosso modelo, Ele não é autoritário, mas Ele tem autoridade sobre nós. E nós gostamos de usar bastante, muita gente usa isso, né?
os 3 T's: tempo, talento e tesouro. O que é isso? É quase impossível numa família os irmãos, os filhos não ajudarem os pais, ou o marido ajudar a mulher, ou a mulher ajudar o marido, a lavar uma louça, a passar um pano, a pelo menos não sujar, a manter aquele compromisso que assumiram de ser uma família abençoada. Como é que você usa o seu tempo dentro da sua casa? Ó, façam tudo para mim, eu estou aqui, não mexam comigo, não me chamem, deixa eu quieto aqui no meu celular, deixa eu quieto aqui na minha televisão. Não, você precisa doar o seu tempo para alguma coisa dentro da sua casa. É assim que é feito, amém ou não, irmãos? Está fazendo sentido? Pastor, lá em casa não é. Você precisa orar para Deus mostrar isso para seus filhos, seus irmãos. Talento. Quando se descobre algum talento dentro de casa, alguma criança com talento, e começamos a desenvolver esse talento dessa criança, as pessoas todas participam ou não participam. Olha como é que ela está fazendo, olha essa daqui. Eu vejo lá pelos meus netos, cada coisa que eles fazem, a Vivian logo comenta. Na sua casa também. Sua filha, seu filho aprendeu uma palavra nova, ou então o seu filho de 18 anos, 20 anos, 25 anos, foi considerado uma pessoa importante na comunidade. Então você, junto com ele, participa desse talento. Amém ou não, irmão? E o que é participar? É viver como se aquele talento fosse seu também, embora você não precise ter aquele talento. Por exemplo, na minha família, antes de eu me casar, o meu irmão era médico, mas eu não era médico. Mas eu participava, e todas as vezes que ele contava para nós, olha, eu tive um caso, ele era um pediatra, tive um caso dificílimo, uma pessoa, a criança estava praticamente morta, e Deus me deu sabedoria, aplicamos um remédio, ficamos ali dias e tal, e ela foi restaurada, e aí a gente contava isso para outros. Eu tenho parentes que têm o engenheiro importante, ou alguma coisa, como a gente vibra com isso? Na sua família você tem também, mas não precisa ser um engenheiro, uma coisa, algo que você faça. Todos nós participamos como família daquele talento. Quantos estão entendendo, irmãos? E o tesouro é o terceiro T. Não é justo que alguém fique ganhando e o resto esbanjando. Nós participamos para que tudo aquilo concorra para que a família seja feliz e seja beneficiada. Agora, numa família biológica, não se deve agir cada um por si. Imagine isso. Você tem compromisso com a sua casa, com a sua família. Você não pode agir por si. Me lembro uma fase que meus pais precisaram mudar do Espírito Santo para aqui, para Niterói, por causa dos filhos. Ele pensou no todo, ele não pensou nele. Lá onde ele morava, ele era o rei da cocada preta. Uma palavra dele lá, escuta, pode entregar aí para o meu filho isso aí, eu pago depois. Nem precisa pensar, pode deixar. Não precisa assinar. Mas ele veio para uma cidade onde ele era um desconhecido, um mero desconhecido. E ele teve que largar lá o seu açougue, onde ele era bem conceituado. Já contei experiências aqui, pessoas gostavam do açougue do seu Antônio Mendes, mas quando ele chegou aqui, ele não tinha um açougue, ele até tentou, mas ele não conseguia vender, as pessoas não conheciam, ele não tinha esse lastro aqui ainda. Aí ele começou a pegar biscates. Lá, ele era uma pessoa onde as pessoas da rua passavam e diziam: "Senhor Antônio, como é que vai? Tudo bem?" Batia continência. Não porque ele era um homem rico, mas era um homem conhecido, bem conceituado, criado na palavra de Deus, depois de uma certa idade, quando ele aceitou Jesus. Mas quando chegou aqui, em prol dos filhos que precisavam estudar, e todos os recursos que nós precisávamos lá na minha cidade, não tinha. Ele disse: "Eu vou me sacrificar." Então ele não estava pensando só nele, ele estava pensando no todo, ele estava pensando em todos, nos irmãos.
Mas, naturalmente, seria incoerente, irmãos, que ele chegasse e dissesse, olha, vocês não podem passar daqui, porque eu também não passei. Vocês estão estudando o quê? Não, eu vou fazer vestibular. Não, você não pode, porque eu não fiz. Eu sou o pai. Interessante que às vezes a gente não entende certos versículos na Bíblia. Jesus disse lá em João 14, 12, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e outras maiores fará. Já pensou Jesus dizendo, vocês vão fazer algo maior que eu fiz? No entanto, às vezes nós não percebemos, nós trabalhamos por nós, não trabalhamos pela família. Mas é importante que um vá, eu quero estudar medicina, eu quero estudar engenharia, eu quero estudar administração de empresa, eu quero ser professor, é importante. Mas você não pode levar uma vida individual, com crescimento acadêmico pelo menos, onde as outras pessoas não participem na sua vida. É louvável você buscar o desenvolvimento pessoal, mas sempre dentro do contexto família, onde todos da sua casa devem participar. Você se desenvolve em benefício de todos. Por que a Bíblia chama bastante atenção sobre o dom de línguas e o dom de profecia? Ele não diz que a língua é desnecessária, tanto que mostra em vários momentos. A língua é um momento onde o inimigo não conhece o código, já expliquei isso daqui, você começa a falar com Deus e ele não sabe o que está falando, mas você está edificando a si mesmo. E o apóstolo Paulo diz que a profecia, você edifica muitos. Por isso que ele diz que a profecia é mais importante que a língua. É mais importante que você estudando para engenharia, você perceba que toda a sua família está envolvida e toda ela se sacrifica e toda ela deve ser beneficiada. É importante que você entenda isso, do que você diga, não, eu vou cuidar da minha vida, eu vou tocar o barco, eu não vou olhar para trás, e a família fica degringolada, completamente desfacelada. Na família, você precisa assumir compromissos. Na família você faz o bem. Na família você abençoa e é abençoado. Mas é importante que nós não percamos de vista os nossos compromissos com a família. Imagine numa família com 4, 5 pessoas, o pai tentando ensinar o filho, filho, você não pode fazer isso, o que você vai fazer, o que você vai estudar? Não, ainda não sei, você vai trabalhar, estou vendo. E o pai perguntando toda hora, você vai trabalhar em quê, meu filho? Você já está com a idade de trabalhar. Você já decidiu que carreira acadêmica você vai fazer, que curso, que carreira você vai profissional? Não sei, estou confuso. Passa um tempo, essa pessoa, esse filho chega e diz, pai, já sei onde eu vou trabalhar. Vou trabalhar nesse lugar. E vou estudar isso, assim, assim. Aí você diz, puxa vida, que legal. Como é que você chegou a essa conclusão, meu filho? Ele disse, foi fácil. Eu fui na casa do meu amigo, e o pai dele sentou comigo, me deu um monte de conselho, e é isso que eu vou fazer. Como é que você acha que esse pai se sentiria? Assim, irmãos, o que Deus quer é que nós tenhamos compromisso com a eclesia dele, que nós tenhamos compromisso com a igreja dele. Infelizmente, nós somos assim. Às vezes a grama do vizinho é mais verde do que a nossa grama. E às vezes nós estamos ensinando aqui na igreja, nos diversos departamentos, na escola dominical, através das pregações, e a pessoa parece que não ouve. Daqui a pouco sai daqui da igreja e volta dizendo assim, agora eu encontrei, quem te explicou? Aquela igreja ali. Mas por que você resolveu? Não, ela me disse que eu tinha que abandonar esses vícios. Mas nós estamos dizendo isso o tempo todo.
Como é que você acha que nós, como comunidade, como família, devemos nos sentir? Então, Deus não nos criou para nós não termos compromissos na família e na eclesia. Agora, quantos aqui gostariam de abençoar? Faz assim com a mão. Fica assim. Amém. E quantos gostariam de ser abençoados? O número aumentou um pouco, naturalmente. Deixa eu te dizer, todas as pessoas que abençoam também são abençoadas. Ou, pelo menos, alguns abençoam pensando, eu vou abençoar, porque eu também vou ser abençoado. E a palavra de Deus nos ensina que nós devemos fazer o bem a todos, mas principalmente, fala bem alto para sair na gravação, aos da família da fé. Família da fé. Irmão Luciano, vocês devem fazer o bem para as pessoas, devem ter lá colegas de vocês, amiguinhas de vocês, suas filhas, que precisam, pai, a Joaninha está precisando de um tênis, ela não tem dinheiro para comprar. Aí eu vou abençoar a Joaninha, eu vou comprar um tênis para a Joaninha. E você sabe que fazendo isso, ali na frente alguém vai te abençoar. Mas aqueles que gostam de receber, eles precisam ser abertos para receber. E muitas vezes nós não somos abertos para receber. Muitas vezes nós temos palavra de bênçãos para os nossos queridos irmãos, e os irmãos têm o coração fechado. Eu não estou dizendo aqui na Shalom, qualquer igreja, qualquer eclesia. Nós precisamos ter o coração aberto. Alguns usam o termo assim, coração quebrantado, sem orgulho, para que você receba. E você que faz o bem à família de Deus, você receberá, você será abençoado. Você, não fazendo o bem, você vai ser salvo. Não, a salvação não vem disso. Salvação é um dom de Deus. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos. Isso não provém de vós, é um dom de Deus, para que não vos vanglorie. Mas nós fazendo o bem, nós seremos galardoados. Receberemos galardões. Eu não vou entrar em detalhe, porque nós não sabemos que galardões são esses. Mas nós receberemos mimos, galardões no céu, pelo bem que fizemos. Mas para que façamos o bem e tenhamos sucesso total aqui, é preciso que todas as pessoas aceitem isso. E muitas vezes o início de uma bênção parece uma reprimenda. Muitas vezes parece. E às vezes é uma exortação primeiro. Olha, vem querido, olha, vem para perto, você está se desviando, você vai cair no buraco. Assim você não vai continuar crescendo. Isso é uma exortação. E nem sempre nós entendemos isso. E às vezes não aceitamos. Ou então, nós queremos oferecer. Tivemos aqui já algumas ocasiões, o irmão Isaías da Ação Social sabe disso. Procuramos pessoas, sabíamos que as pessoas estavam precisando e quisemos dar alguma coisa, e a pessoa talvez por orgulho não aceitou a bênção. Às vezes nós dizemos, eu quero ser abençoado, mas no fundo você não quer, você tem um coração fechado. Seja abençoado por um bem material, seja abençoado por um bem espiritual. Nós aqui na igreja, irmãos, pedimos ao mínimo que as pessoas que cheguem para cá sejam compromissadas e comprometidas. Nós não temos nenhum desejo, nenhum propósito de controlar as pessoas, mas que haja ética e que a sua conduta seja coerente, como sendo família. Se você pertence à eclesia de Deus, você precisa entender que Deus, que Jesus edificou essa eclesia, construiu essa eclesia. Na sua família, você não faz o que quer. Estou falando família, não estou falando um amontoado de pessoas. Na sua família, você não faz o que quer
e fica sem dar satisfação, entra e sai e faz o que quer. A mesma coisa, nós aqui pedimos que ao menos haja isso no coração, ou não somos uma família. Talvez não sejamos uma família, talvez nós sejamos como se fosse uma família. Isso é Denorex, isso é família Denorex. Quem lembra do Denorex? Por fim, irmãos, a igreja como relacionamento, a igreja como compromisso e a igreja como disfunção, com problemas. Não conheço uma só família que não machuque os seus membros. Não conheço. É só perguntar aí, estou chateado com meu pai, que ele não deixou aquilo, não me deu aquela roupa, ou então gritou comigo na frente de alguém, eu não gostei, está chateado, fiquei machucado. A esposa, estou machucado com meu marido, porque ele fez isso, fez aquilo ali, só porque eu pedi o cartão de crédito e ele não me deu, estou chateado. Marido, estou chateado, porque cheguei em casa cansado, depois de um compromisso, de um jogo de futebol, e entrei com o pé sujo e ela brigou comigo. O que custa eu entrar com o pé sujo dentro de casa? Estou falando algumas coisas para não dizer outras, né, irmãos? Não há família que não machuque. Conheci famílias onde o irmão ficou de mal com o irmão anos, machucado por alguma palavra, machucado por alguma coisa, ou falta de compromisso e de ajuda, aquilo machucou a pessoa. Assim também, não conheço uma igreja que não machuque membros. Não há. Você conhece? Se existir, não vá para lá, porque você pode machucar alguém. Ou então vão te machucar, em algum momento. Não existe, irmãos. O que nós precisamos entender é que somos uma família. Eu quero bater nessa tecla. Nós não somos como se fôssemos uma família. Nós somos uma família. Eu não vou citar nomes aqui. Olha para mim uma família aí que tenha pelo menos uns 2 filhos, um filho, faz assim com a mão para mim. Já teve um quiprocó dentro da sua casa? Já? E por que vocês estão juntos aí, irmãos? Por que vocês não têm vergonha não, irmãos? Brigaram e estão juntos aí? Por que essa família não separou, fez 2, 3 famílias? Por que não? Porque não é normal que isso aconteça. Porque nossos problemas e as nossas diferenças nós resolvemos em família. E será que nós estamos entendendo que a eclesia é a família de Deus, onde Ele é o Pai, onde temos acima de nós, como irmão mais velho, o nosso Jesus Cristo, que se sacrificou por todos nós, para que nós pudéssemos ser reconhecidos como familiares de Deus? Se somos uma família, precisamos resolver em família. E quando nós, na eclesia, na família de Deus, somos feridos, ou também na família biológica, nós nos tornamos uma arma perigosa para os que estão de fora. É praticamente impossível você, brigado com a sua família na sua casa, sair na rua, encontrar com o Juquinha, seu amigo, ou a Mariazinha, Luluzinha, sei lá quem, e encontrar e não falar por que você está, e não expor a sua família. É muito difícil. É muito raro disso acontecer. Nem sei se existe algum exemplo na face da terra. O que é? Meu pai, estou com ódio do meu pai. E dependendo das quantidades de vezes que você fala isso, e nós sabemos que você não está com ódio do seu pai, nada. Apenas houve um atrito. Mas dependendo da quantidade de vezes que você fala isso, o diabo está pegando e faz você ter ódio do seu pai. E como é que ele faz? Ele vai te apresentar soluções fora da família, da sua família, para que você pense que ele vai resolver o seu problema. A mesma coisa, irmãos, na igreja de Cristo, como família. Família. Quando nós somos machucados, eu não vou entrar, às vezes você foi machucado mesmo, consciente ou inconscientemente, porque nós somos totalmente diferentes uns dos outros. Os gêmeos de uma mesma família são diferentes. Não fisionomicamente, mas comportamentalmente.
comportamentalmente. São diferentes. Por quê? Para não furar o plano de Deus que nos fez como sendo obras-primas. Se somos obras-primas, não tem ninguém igual a nós, valemos muito. E nós às vezes queremos ser iguais aos outros, para anular o que Deus fez para nós de valor. Mas nós temos que resolver as coisas em família. Se nós entendermos isso, nós vamos ter sempre uma família imperfeita, mas uma família feliz. Alguém aqui tem uma família que, se a minha família é perfeita, você cuidado para não mentir, que a Bíblia diz que aquele que diz que não mente é pecador. Sua família é perfeita? É perfeita a pedido da sua família? Mas você troca ela por meia dúzia de 2 quilos de torresmo? Não troca. Troca a sua, meu amado Gil. Luciano? Mas há imperfeições. Mas poderemos ser felizes mesmo imperfeitos. E o que Deus quer é que deixemos por conta dele para nos tornarmos perfeitos. Você não pode se fazer perfeito. Pastor, eu nasci assim, eu tive um negócio. Ok, todos nós vamos lutar por isso. Famílias onde um dos filhos nasce com alguma imperfeição, será que eles pegam essa fruta? Você vai dormir lá na despensa, não queremos te ver? Será que nós vamos dizer assim, larga ele para lá, vamos viajar e deixa ele aí, que ele é muito chato, ele dá muito problema nas viagens. Será que fazemos isso? Não, mas a família toda se envolve para fazer uma adaptação, nós a ele e ele a nós. A família não para por causa daquela criança. E aquela criança não terá toda a vida em volta dela. Ela precisará ser incentivada a se desenvolver. A Igreja de Cristo é assim. Irmãos, nós, para finalizar, não consideramos que a Igreja Shalom seja um modelo de igreja. Longe disso, estamos longe disso. Mas uma coisa nós fazemos é buscar o Evangelho transformador. E todas as vezes que o Espírito Santo nos acusa de estarmos fazendo alguma coisa fora do seu propósito, nós temos obediência, temos capacidade, temos coragem de voltar atrás e fazer diferente, segundo os propósitos de Deus. Quantos filhos que estão aqui já fizeram coisas erradas há 10 anos atrás, mas eles estão aí, foram ensinados. Quer dizer que nunca mais vão errar? Não, eles vão errar e vão ser ensinados e, sobretudo, serão amados. Então, fechando, como é que nós devemos agir, nos portar numa família imperfeita? Uau! Não há família perfeita, pastor. Não há igreja perfeita. Como é que nós devemos nos portar? Então, abra em Colossenses 3. Colossenses 3, versículos 12 em diante. Diz assim: assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revestivos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Acima de tudo, no entanto, revesti-vos do amor, que é o elo da perfeição. Seja a paz de Cristo juiz em vossos corações, tendo em vista que fostes convocados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo,
ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria, e cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quanto fizerdes, seja por meio de palavras ou ações, fazei em o nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graças a Deus Pai. Tirando desse texto, para trabalharmos, para convivermos numa família imperfeita, e eu declaro que a Shalom é uma família imperfeita. Mas também declaro, pelo sangue de Jesus Cristo, que o Evangelho nos transforma. Então, para que nós possamos viver, primeira coisa, zelar uns pelos outros. Somos irmãos. Somos irmãos. Segundo, perdoai mutuamente. Você que perdoa, receba perdão. Você que recebeu perdão, perdoe. Ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria. E por fim, façam tudo, palavras e ações, em o nome do Senhor Jesus, o nosso irmão mais velho. O que é a igreja? É como uma família? Somos da família de Deus. Somos da família. Quem é seu pai? Deus. Quem é seu irmão? Jesus. Quem é ele? O Rei dos Reis. Mas o quê? O leão da tribo de Judá. Significa dizer que qualquer problema que tivermos, o pai e o nosso irmão vão se interessar e vão resolver. Importante, não tente ser uma família perfeita, mas tente conviver numa família imperfeita e ser feliz nessa família. Se você fizer tudo aquilo que Deus manda, na sua casa e na sua igreja, você não vai ter nenhum motivo para ficar mudando de canto para canto, ou então entrando em atritos, ou então não gostando de uma coisa ou de outra. Somos a família de Deus. Eu quero orar nesse momento para que o Espírito Santo, a partir daqui, comece a desenvolver em você um entendimento perfeito do que é uma família. E nós somos família. Eu quero bater neste resto de ano para ficar bem guardado. Somos família de Deus. Somos família de Deus. Deus não tem duas famílias, Deus só tem uma família. E essa família é aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Ele o fez merecedor de ser chamado Filho de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, queridos. Esse momento é o momento que eu sei que o Espírito Santo já te informou, o Espírito Santo já falou com você, o Espírito Santo já tocou no seu coração. Esses temas maiores serão estudados em vários meses aqui na igreja. Eu quero que você que tem um desejo de ter uma família sólida, é diferente de uma família perfeita. Família sólida é uma família que leva vento para aqui, tempestade dali, mas ela continua firme. Você tem esse entendimento, mas pastor, eu primeiro preciso consertar alguma coisa. Eu vou te dizer onde é que você vai começar o conserto. Comece por você. Por você. O problema é que nós estamos esperando as pessoas a quem ferimos ou a quem nos feriu, as pessoas que nos feriram, nos procurarem. Tem um corinho antigo, nem lembro a letra, eu vou cantar só o que eu lembro que é a frase. A começar por mim, quebra corações.
E assim sejamos todos um, como quer o Senhor. Amém? Tem que começar por você. Pastor, eu não estou me dando bem com meu marido. Pastor, eu não estou me dando bem com a minha esposa. Sente com ele, sente com ela e diz assim: vamos ser uma família de Deus, porque não temos sido uma família de Deus. E uma família de Deus, Deus fala e nós ouvimos e obedecemos. Você tem compromisso na sua família. Você que é membro dessa igreja, você tem compromisso com essa igreja. E os compromissos não são de vir e dar, são de vir e receber também, de vir e ensinar. Você precisa ter coragem de chamar o seu irmão, a sua irmã e dizer: meu amado, não está legal isso que você está fazendo, eu estou observando, não está legal. Você não faz isso com o seu irmãozinho Juquinho, Sebastiãozinha, Mariazinha em casa? Faz isso ou não faz? Faz. Família. Feche seus olhos. Comece por você. Pai querido, em nome de Jesus, somos a família de Deus. Pertencemos à família onde Deus é o nosso Pai, Jesus é o nosso irmão mais velho. E nós queremos viver, Senhor, nesse clima, Senhor, que certamente é o clima que há no céu. Mas sabemos que dificilmente nós temos conseguido, nós temos imperfeições, somos machucados. Quem sabe haja aqui, nesta manhã, ou através das pessoas que estão nos vendo pela TV, pela gravação, digo, pessoas que foram machucadas, e porque foram machucadas, machucaram outros. Pai, às vezes nós somos machucados, e temos contato com pessoas que não foram santificadas, e nós machucamos muitas outras pessoas, e há uma legião de machucados na face da terra. Todos nós estamos perdendo, porque estamos sem abrigo. Pai, que nós possamos nos dar conta de que o melhor que o Senhor tem, o Senhor entregou para nós. Nós temos que nos dar conta, Senhor, que o melhor que o Senhor tem, o Senhor aplicou na nossa vida. O Senhor nos chamou para pertencermos com todos os benefícios, pertencermos a essa família, a tua família, ó Pai. Então ajuda cada uma família aqui, primeiramente, a ser transformado na sua casa, e também que nós possamos fazer parte da eclesia de Deus, levar a nossa cultura, Senhor, mostrar para as pessoas quem somos, porque somos assim, porque agimos assim, porque a cultura que o Senhor está espalhando é essa, e nós queremos espalhar aquilo que o Senhor está mandando. Nós não queremos a nossa eclesia, mas a eclesia de Deus. Nós oramos, Senhor, pedindo cura e libertação para cada familiar. Nós oramos pedindo, Senhor, que cada familiar, assim como cada membro, cada irmão, não somos mais chamados como lá atrás, discípulos, mas somos irmãos aqui em Cristo. Somos discípulos sim, mas somos considerados irmãos, porque pertencemos a uma família. Que cada um de nós perceba agora a relevância de sermos família de Deus. Cura, liberta, transforma, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, queridos.